engraçado que eu soube esses dias agora, e acho que foi na quinta-feira, que esse documento estava na base daquele cruzeiro. Que esse cruzeiro que aparece aí, quando ele foi destruído, puseram o nome das pessoas que construíram aquele cruzeiro em 1952 e o documento a quem aquelas terras tinham sido pertencia e que foi doada à igreja. Estava lá na base, sim. E isso, o mestre Severo, né, que é o Severiano Benedito de Souza, que foi o primeiro prefeito, né, daqui, constitucional, porque o primeiro prefeito nomeado, que antes das votações, foi o Henrique, né, o seu José Henrique. E, assim, aí ele dizia, olha, no dia que destruir aquele cruzeiro, vocês vão encontrar tais coisas dentro de uma garrafa lá, esses documentos. Eu, por acaso, estava na loja que a minha mãe tinha, lá onde é a lanchonete do Bozó, né? Eu estava lá e alguém foi mostrar essa garrafa para minha mãe. Era uma garrafa branca, assim, que tinha um papel que estava escrito os nomes lá. Só que como é que eu ia falar? Eu tinha consciência histórica, mas eu não tinha voz para falar no meio de adultos, né? Então, aí a pessoa mostrou lá aquele negócio e realmente foi encontrada. Tinha uma lista de pessoas assim que foi lida, não me lembro de todos os nomes, né? Alguns nomes assim eu me lembro que era o avô do Manuel Maia, ali, que chamava, acho que Neco Biroca, uma coisa assim e tal. E o Joaquim, seu Sebastião, algumas pessoas assim bem conhecidas das pessoas aqui em Santa Maria, né? Aí, nisso aí, o padre tira, foi na década de 80, né, na administração do Arlido, o padre tira e leva o dito documento para o seu Aprígio, que é o pai do meu primo Joãozinho lá, Serafim, né, do Severiano também, pai deles. Aí levou e deixou lá. E aí o seu Aprígio fala para o Joãozinho, olha, me entregaram aqui um documento que diz que o papai deixou lá dentro, e da base da igreja, que a doação foi eles que fizeram, tal, não sei mais o que, ele, a mulher dele, a dona Joana, e tudo. E aí o Joãozinho desinteressou, depois ele lembrou e foi pedir. Aí ele tem o documento, que foi achar lá na base. E a minha vida toda, eu fiquei procurando onde está essa garrafa com esse nome, porque se não deixaram nenhum pedaço da dita cruz lá, que isso aí era para a gente ter guardado, até na igreja mesmo, né? Pegava uma parte daquele cruzeiro que realmente ele era bonito, ele é instigante, ele é interessante, porque muitas vezes eu estive naquela base, eu ficava olhando assim, eu não sabia, na verdade eu sempre fui essa pessoa curiosa com a nossa história, e eu sempre admirava, sabe? Então, eu ia para a base daquele cruzeiro e ficava olhando, cara, aquela base lá. A altura daquele cruzeiro, que era uma coisa... era gigantesco, né? Era gigantesca. Aí eu imaginando que ele estava apodrecendo, alguma parte podia cair. Só que com a consciência hoje histórica, se fosse eu metia o bedelho ali, não ia deixar quebrar. Eu não ia deixar destruir ali. Ia colocar assim, uma base de ferro por trás, reforçando aquele negócio lá, tudo tal. Ou então, se tirasse, pelo menos fazia um igual de concreto, deixando a base. Entendeste? Então, assim, a consciência das nossas pessoas aqui, ela não... É difícil. Então, assim, o que a gente tem é um universo até metafísico, né? Um metaverso, né? Digamos, da nossa história. Então, quando eu coloco ali, a minha intenção é rememorar para as pessoas o que nós temos ali, né? O que a gente tem, que a gente pode, digamos, imaginar do que foi, né? Porque, assim, essa consciência de guardar é muito pouco. Mas eu sei que as pessoas ainda têm nas suas casas.